Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 2, para darmos sequência a esta série que estamos fazendo neste livro, de um dos profetas menores. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, versos de 1 a 10. Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 10. Abra ou ligue a sua Bíblia, então. Vamos ler esse texto. Está escrito: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu quero pensar um pouco com os meus irmãos sobre o tema: o desespero humano e o livramento divino. O desespero humano e o livramento divino. Esta, portanto, é a terceira mensagem que estamos trazendo acerca deste livro. E na primeira delas nós mostramos como Jonas fugiu de Deus, ou tentou fugir de Deus, pegando a rota da fuga. Na segunda mensagem nós vimos como Deus encurralou Jonas, para colocá-lo de volta na estrada da obediência. Hoje nós veremos como Jonas, jogado ao mar, engolido pelo grande peixe, emparedado naquele submarino, ele tem um encontro com Deus, para retomar a sua agenda. É curioso que Jonas, até ali parece que tinha desistido de Deus. Ele preferia morrer a obedecer a Deus. Só que Deus não desistiu de Jonas. Jonas pensou que o mar fosse a sua sepultura, e o mar era o caminho, a rota para ele chegar ao local onde deveria exercer o seu ministério. Deus montou uma espécie de operação resgate para trazer Jonas de volta à sua missão. E é curioso que o amor de Deus é assim. O amor de Deus persegue a gente implacavelmente, ainda que nos tirando do fundo do mar, para que nós retornemos ao nosso ministério. Algumas pessoas olham para esse peixe que engoliu Jonas como se fosse um castigo. Não, não foi um castigo, foi um livramento. O peixe não foi um castigo para Jonas, foi um instrumento de livramento. O peixe não foi uma punição para Jonas, foi a preservação de Jonas. Porque se aquele navio, com toda a sua estrutura, não tinha a mínima chance de oferecer para os marinheiros e para Jonas qualquer possibilidade de livramento diante daquela tempestade, quanto mais Jonas
fora da tempestade, jogado na procela daquele mar. Portanto, Jonas entendia que ao ser jogado no mar, ele morreria inapelavelmente. Deus providencia um peixe para resgatá-lo, para livrá-lo, para preservar-lhe a vida. E é aqui nesse momento é que Jonas começa a orar. E é curioso que a oração de Jonas no capítulo 2 não é uma oração de súplicas, de queixas. Ao contrário, é uma oração de gratidão. Se vocês notaram, é uma doxologia. Essa oração dos versículos 2 a 6, ela é constituída de ações de graças. Nos versículos 7 e 8, é uma oração de contrição. E no versículo 9, é uma oração de consagração. Portanto, ele não está pedindo nada, ele está agradecendo. Ele está se arrependendo. Ele está se consagrando a Deus, ao Deus de quem ele estava tentando fugir até então. Esta oração está recheada de Bíblia, recheada de citações dos Salmos. Agora o coração dele se volta para Deus, e ele se apresenta novamente para fazer a vontade de Deus. Se vocês notaram, ele ora ao Senhor seu Deus, ao Deus da aliança. Não, ele não ora como os pagãos oraram para os seus deuses. Ele ora para o seu Deus pessoal, ao Deus da aliança, ao Deus da sua vida, ao Deus de quem tentara escapar. É a esse Deus que lhe endereça a sua súplica. E aqui eu quero então com você, com a Bíblia aberta, olhar comigo como é que foi essa oração. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a nossa angústia pode levar-nos à presença de Deus. Veja o verso 1 comigo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Quando diz que Jonas do ventre do peixe, isso significa, amados irmãos, que ele está mais que no fundo do poço, ele está no fundo do mar. Ele não está num porão, ele está na barriga de um peixe. Ele não está num navio, ele está num submarino aquático. E ele está numa situação de total desolação, porque se você perceber, até então ele quer fugir, ele não quer orar. Ele não ora quando ele vai para Jope. Ele não ora quando ele paga a passagem para ir para Tarsis. Ele não ora quando ele entra no navio. Ele não ora quando ele vai para o porão do navio. Ele não ora quando ele é descoberto como responsável da tempestade. Ele não ora quando se chegou o entendimento que ele tinha que ser jogado no mar para que a tempestade acalmasse. Ele não ora hora nenhuma. Ele está duro, ele está resistente, ele está completamente impenetrável, ele não quer se quebrantar. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, entra numa rota de desobediência, entra num caminho de rebelião, sabe o que Deus faz? Deus vai apertando o cerco, Deus vai encurralando, Deus vai emparedando, Deus vai tornando a providência mais carrancuda, Deus vai deixando a situação mais insustentável, Deus vai levando o camarada para uma situação onde ele não tem mais saída. A angústia aqui é o instrumento que Deus usa para levar um homem a Deus. Pode ter certeza disso, irmãos. Muita gente que não consegue orar na fartura, ora a Deus na crise. É só olhar a história do cristianismo. Sempre que os países cresceram, se enriqueceram, estava tudo muito bem, as pessoas começaram a se esquecer de Deus. A crise que atinge o Brasil deve levar a igreja evangélica brasileira a se ajoelhar. Na crise o povo de Deus tem que se voltar para Deus. Só nota de rodapé. Quando o povo de Deus entra numa rota de desobediência, a Bíblia diz que Deus até manda um governador mau, um governo mau para discipliná-lo, para que o povo se arrependa. E se você perceber, a Síria, para quem Jonas está indo, é um império mau. E daqui a pouco a Síria vai ser a vara da disciplina de Deus para disciplinar o seu povo.
Deus permite que o seu povo enfrente tribulação e dor, para que esse povo, no fundo do mar, resolva buscar ao Senhor. As circunstâncias adversas, muitas vezes, nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Segunda coisa que eu queria que você olhasse aí comigo, por favor. O nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Veja comigo o verso 2. Você pode ler o verso 2 comigo? E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Oh, irmãos, que coisa boa é você entender que quando você está angustiado, quando você está emparedado, encurralado, entrincheirado, no fundo do mar, no fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Mesmo que você tenha lidado com a desobediência, com a rebeldia, mesmo que você tenha tomado decisões erradas ao longo da estrada, na hora que você clama aos céus, os ouvidos de Deus estão abertos, o coração de Deus está sensível. Deus volta o seu rosto para você. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não vira as costas para aquele que se achega a Ele com um coração humilde. Outra coisa preciosa é que oração não é apenas um exercício devocional para nos fazer sentir bem. É verdade que orar a Deus faz bem para a alma. Mas é muito mais do que apenas um bálsamo. Orar significa que você está se dirigindo àquele que está no trono, aquele que tem poder de mudar as circunstâncias, que tem poder de alterar situações humanamente impossíveis. Deus, o Deus soberano, escolheu agir no universo por meio da oração do seu povo. Você e eu somos parceiros de Deus no governo do mundo por meio da oração. Pela oração você toca o mundo inteiro. É isso que está lá em Apocalipse capítulo 8. As orações que sobem do altar chegam ao trono, e do trono descem para a terra em termos das intervenções soberanas de Deus na história. Quando você ora, Deus age. Está escrito na Escritura assim, no Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você está passando angústia? Você está encurralado? Há uma dor no seu peito? Há uma crise instalada na sua casa? Há uma circunstância difícil na sua nação? É tempo de nós buscarmos a Deus. E se nós buscarmos a Deus, nós o acharemos. Se a nossa voz erguer aos céus, os ouvidos de Deus acolherão as nossas orações. Nós não estamos orando a um ídolo mudo como Baal. Nós não estamos orando a um panteão de santos canonizados por um decreto papal. Nós estamos orando ao Deus vivo, todo-poderoso, que está entronizado acima dos querubins. E Ele tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Terceira verdade que esse texto nos ensina: a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Pode ler o 3 comigo, versículo 3? Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Vamos entender algumas coisas aqui. Jonas tinha uma mente lúcida. Jonas sabia que aquela tempestade não era apenas um fenômeno natural. Ele sabia disso. Jonas discerniu com clareza, no versículo 12, confira isso comigo, capítulo 1, verso 12, que Deus mandou aquela tempestade atrás dele. Está escrito aí no capítulo 1, verso 12: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa
vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas sabia ler as coisas. Ele não era um homem obtuso. Ele tinha uma mente lúcida. Ele tinha discernimento. Agora, ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas o próprio Deus. Olha comigo capítulo 1, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Mas quando chega no capítulo 2, versículo 3, a linguagem não é que os marinheiros o lançaram ao mar, como está no capítulo 1, versículo 15, mas está escrito assim, quando Jonas vai dar o seu testemunho: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. O que Jonas está fazendo? As mãos que jogaram Jonas no mar foram as mãos dos marinheiros, mas a mão que estava por trás das mãos dos marinheiros era a mão de Deus. Jonas entende isso. Jonas entende que o protagonista daquele ato não são os marinheiros, que o agente daquela ação é o próprio Deus. Foi Deus quem jogou Jonas no mar. Por quê? Para quê? Para discipliná-lo. Deus usa as pessoas, e as pessoas são instrumentos nas mãos de Deus, para exercer na nossa vida a disciplina divina. Deus não precisa usar recursos místicos. Deus usa circunstâncias, a tempestade. Deus usa pessoas, os marinheiros. Deus usa ferramentas inusitadas, um grande peixe. Mas na verdade, nessa providência carrancuda, há uma mão invisível, e é uma face sorridente. A mão invisível é a mão de Deus, a face sorridente é a face de Deus, e o propósito de Deus é disciplinar o seu filho, para que ele volte ao caminho da obediência. Irmãos queridos, como é bom o fato de Deus nos disciplinar. A disciplina não é boa na hora, mas quando você passa por uma disciplina, está dizendo o seguinte: Deus é seu pai, e Ele não desiste de você. Deus é seu pai, e você tem valor para Ele. Deus é seu pai, e ainda que usando um remédio amargo, o propósito dele é curar você, é restaurar você, é pôr você de pé no caminho da obediência. Quarta lição que esse texto nos ensina: a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Olha o verso 4 comigo. Você pode ler o 4 comigo? Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Agora, notem uma coisa interessantíssima. O que Jonas se esforçou para fazer até agora? Fugir de Deus. 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 E fugir para onde? Para Tarsis. Por que Tarsis? Porque lá não tinha a palavra de Deus. Ele não quer mais ouvir Deus, ele não quer escutar Deus, ele não quer ter nenhuma sensação da presença de Deus, ele não quer escutar nenhum profeta, nem alguém para falar com ele de Deus. E aí sabe o que acontece? O pecado da desobediência o afasta de Deus, e quando ele se vê afastado de Deus, ele entra em pânico. Quando ele recebe o que ele estava procurando, ele entra em desespero, porque aqui está o engano do pecado. Aqui está a sutileza do pecado. Aqui está a malignidade do pecado. É que o pecado empurra você para longe de Deus. E o pecado diz para você que é para longe de Deus que você vai encontrar abrigo, que você vai encontrar prazer, que você vai encontrar refúgio, que você vai encontrar tranquilidade, que você não vai ser incomodado. E quando o homem se vê longe de Deus, ele entra em pânico. Porque a maior tragédia do pecado é exatamente isso, nos afastar de Deus. Porque longe de Deus reina trevas, longe de Deus reina desespero, longe de Deus reina inquietação, longe de Deus não tem vida. É por isso que o inferno, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, é caracterizado assim: serão banidos para sempre da face de Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você muito solene. Não tem nada pior para você e para mim do que Deus nos dar o que nós queremos quando estamos na estrada da fuga e da desobediência. Se Deus nos der o que nós estamos querendo, estamos arruinados. Por um momento só que Jonas percebeu isso, ele se sentiu lançado de diante dos olhos de Deus. E quando ele se sentiu lançado de diante dos olhos de Deus, ele começou a sentir saudades do templo, o lugar onde Deus está presente, onde se escuta a voz de Deus, onde se percebe a presença de Deus, onde se vê o povo de Deus. Agora, eu quero que você pense comigo na quinta verdade que esse texto mostra, no versículo 5. Olha aí, por favor. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias que o próprio Deus cria e patrocina. Leia o 5 comigo, vamos lá? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. A cena dele é dramática. É dramática. Porque ele quer fugir de Deus. Ele quer fugir. Mas para onde? Ele é contraditório. O pastor Arival pregou um abençoado sermão aqui ontem, pena que eu não estava aqui, mas eu estou com um esboço. E ele falou ontem que o Jonas era ortodoxo, mas não obedecia. Que o Jonas era ortodoxo, mas só era na hora da crise. Era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. É ortodoxo, mas fazia a obra de Deus relaxadamente. É ortodoxo, mas não tinha nem prazer de viver. Quer morrer, Deus. Se você perceber, ele é contraditório, porque ele crê que Deus é o Senhor dos céus, que fez a terra, que fez o mar. Ele diz que ele teme a Deus. Mas agora, ele pensa em fugir de Deus. Se esqueceu dos salmos, ele citou vários salmos nessa oração, se esqueceu do Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo, também tu estás lá, se tomar as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. As trevas e a luz serão a mesma coisa. Jonas pensou que podia fugir para Tarsis, para o fim do mundo. O lugar mais distante se conhecia na geografia da época. Mas quando ele tenta fugir, Deus o encurrala. A tempestade, o mar, o ventre do peixe. Eu imagino que não era muito cheiroso aquele ambiente. As algas começam a enrolar no pescoço dele, na cabeça dele. E aqui ele começa a se sentir constrangido, porque Deus não dá espaço para ele. Deus o aperta, Deus o encurrala, Deus o cerca por todos os lados. Ele queria se esconder no porão, ele queria viajar de forma incógnita, ele queria morrer naquele mar. Mas Deus, em vez de matá-lo, Deus o cerca, Deus põe uma camisa de força nele. A circunstância o envolve por todos os lados, e a linguagem chega a ser poética. Olha aí comigo, as águas me cercaram até a alma. Eu não sei como é que cerca a alma, eu não sei, a alma é imaterial. Mas ele está tão cercado, que diz, a minha alma também está encurralada. E diz, o abismo me rodeou. Eu não sei o que é esse negócio de abismo rodear você. Ele está rodeado, ele está encurralado, ele está acorrentado pelas circunstâncias. As águas se enrolaram na minha cabeça. Ele está sufocado por Deus. Deus é assim. Deus não desiste de você, Deus não abre mão da sua vida. Quando você tenta fugir, Deus te pega, Deus te encurrala, Deus manda uma tempestade, Deus te joga no mar, Deus te providencia um livramento, mas você vai perceber uma coisa, não dá para fugir, Deus é inescapável.
inescapável. Louvado seja o seu nome por isso. Sexta lição. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Veja, por favor, versículo 6, parte A. Você pode ler comigo? Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Bom, vocês sabem que o pico mais alto do planeta fica na cordilheira do Himalaia, e é o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. No mar tem montanhas ao inverso, e tem abismos mais profundos do que a altura do Everest. Tem abismos de mais de 9.000 metros. Numa linguagem poética, Jonas diz o seguinte: eu fui lá na raiz dos montes, lá embaixo, mas lá embaixo. A sensação que você tem é que esse homem começa uma escalada descendente. Da vila dele, na Galileia, vai para Jope, no mar Mediterrâneo, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para o ponto mais baixo dos montes, para o nadir, para as profundezas, agora para dentro do ventre do peixe, uma escalada descendente. A estrada da fuga é assim, uma corrida célere rumo ao abismo. E é Deus que faz isso, sabia? Você já pensou se um crente fiel, que ele era um crente, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, foi usado por Deus. Se ele está na rota da desobediência, está tudo bem na vida dele? Ele correria um grande risco. Pode ter certeza disso. O ímpio está pecando, está desobedecendo, está tudo bem. Está lá o Salmo 73. O cara tem uma saúde que é um espetáculo. Parece que vem bronzeado de fábrica. Não tem preocupação. Não toma do Lexotan para dormir. Não tem amigo que fica perturbando a cabeça dele, só bajulando. Dinheiro dele parece que dá em árvore. Aí está lá o coitado do Asaf, crente, crentão, de vez em quando compõe uns salmos para Deus, canta. Vida financeira apertada, saúde abalada, passando luta, problemas. Eu quero dizer para você que o ímpio, a coisa vai tudo bem para ele. Mas quando um servo de Deus está no caminho da desobediência, Deus estreita o caminho dele. Deus aperta o caminho dele. Deus encurrala, Deus entrincheira, Deus cerca. Sabe por quê? Para livrá-lo da morte. Para livrá-lo da condenação. Para que ele entenda que a disciplina de Deus não é para destruí-lo, é para salvá-lo, é para resgatá-lo, é para trazê-lo de volta à sensatez, à obediência. Sétima lição, confira comigo. Quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Volta os olhos comigo para o versículo 6, a parte B. Há uma adversativa aí. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. A linguagem que ele usa aqui, cujos ferrolhos, descia até a terra, cujos ferrolhos, a ideia aqui, gente, pensa naquela tranca pesada de ferro, com cadeado grosso, prisão máxima, segurança máxima, e ele está trancado lá dentro, na sepultura, na terra,
E aí tem ferrolhos de ferro. Ele está preso. Ele está enjaulado dentro de uma sepultura. E nessa hora, ele diz que para ele acabou. Ele está preso ali para sempre. Ele não tem força para sair. Não há força humana para tirá-lo de lá. Não há qualquer missão resgate, nem lá no deserto do Atacama consegue fazê-lo. Ele está completamente condenado à morte. E nesse momento tem uma adversativa. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Como é bom isso, irmãos, como é bom isso. Corre Tembum, aquela irmã nossa em Cristo, que foi presa na Segunda Guerra Mundial na Holanda, foi para o campo de concentração, depois de ver sua família perecer, depois de ver sua irmã Betsy morrendo com os maus tratos, escassez de pão, e ela providencialmente ser liberta daquela prisão, para se tornar uma missionária, para percorrer vários lugares do mundo pregando o Evangelho, ela disse o seguinte, não há poço tão profundo, que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo tão profundo, onde a graça de Deus não possa ir mais fundo ainda, para resgatar-nos. Pode ter certeza disso, um filho de Deus, uma filha de Deus, pode ter caído no pecado mais feio, mais escandaloso, mais asqueroso, mais escandaloso, mais terrível. A graça de Deus pode ir lá e tirá-lo de lá e levantá-lo das entranhas da morte, abrir os ferrolhos da sepultura existencial e tirá-lo de lá e resgatá-lo gloriosamente. Parece que a sensação de Jonas dá para filme de Hitchcock aqui. Enterrado vivo. Já viu assistir o filme assim de medo, enterrado vivo? Mais ou menos isso que Jonas está sentindo. Ele está enterrado vivo. E Deus o tira de lá. 8º lugar. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Olha o verso 7 comigo. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha que legal, olha que bonito. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha, não está no templo, ele não está em Jerusalém, ele está no barril de um peixe. O templo de Deus pode ser o ventre de um peixe. O templo de Deus pode ser um deserto. O templo de Deus pode ser uma cadeia. O templo de Deus pode ser o seu quarto. O templo de Deus pode ser o lugar mais difícil da sua história. Onde você se voltar para Deus, se lembrar de Deus, voltar o seu coração para Deus e erguer aos céus a sua oração, aí Deus está. Aí está a casa de Deus. Não tem geografia. E sabe o que eu acho magnífico? É que quando esse homem está no seu último degrau de descida, ele se lembra. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, irmãos. Porque tem hora que a gente é tão sufocado pela crise, que a gente não respira, que a gente não vê saída, que a gente não vê janela, não vê uma luz no fim do túnel. Não vê um sinal do favor de Deus. Eu vou perecer. Você só vê problema, você só vê crise, você só vê dificuldade, você só vê o cenário cinzento, e parece que você vai morrer ali dentro daquela sepultura. Você está trancado, está em ferrolhos, você está asfixiado numa sepultura vivo, mas não consegue respirar direito. Então você precisa trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Lembre-se do Senhor. Lembre-se da sua misericórdia, lembre-se da sua graça, lembre-se do seu perdão, lembre-se que Deus é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia, lembre-se disso. Quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, é como Asaf.
Até que eu entrei na casa de Deus. Até que eu entrei. Lá eu atinei com o fim dos ímpios. Lá eu entendi que Deus é o meu maior tesouro. Como Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu também fui ao templo. E quando eu contemplei o Senhor, aí eu compreendi quem sou eu. E aí eu compreendi a grandeza do perdão. E aí eu compreendi a oportunidade da obra. Faça como Jeremias, quando viu a cidade de Jerusalém sendo pisada pelos caldeus, destruída, massacrada, o templo destruído, a cidade arruinada, ele diz: eu preciso trazer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós estamos olhando hoje, eu não sei se você percebe isso, quando eu abro o jornal, quando eu ligo a televisão para um jornal, não tem notícia boa mais não. É corrupção e a zika, corrupção e mosquito, mosquito é corrupção, corrupção e mosquito, e não passa desse negócio. De manhã o mosquito, de noite corrupção, de manhã corrupção, de noite mosquito. É uma tristeza. E aí você fica sem esperança. Falei, meu Deus, volta o seu olhar para Deus. Volte a olhar para Deus. Deus pode debelar o mosquito e Deus pode debelar a corrupção. Deus pode debelar a crise que nos assola, irmãos, em nome de Jesus. Nono lugar, e penúltimo lugar, nono lugar. Devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Olha o verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Agora, ele está falando de idolatria não só para fora, não está falando para dentro. Ele era idólatra. E Jonas tinha duas formas de idolatria. A primeira idolatria de Jonas era o seu nacionalismo exacerbado. Ele prefere morrer do que ver os potenciais inimigos da sua nação convertidos. Irmãos, às vezes a gente pode correr um sério risco, sabia? O Brasil está vivendo esse momento aí, domingo que vem vai ter aí, o povo vai estar na rua, e se fala a linguagem do eles e nós, ou nós e eles. E de repente, as pessoas querem o que? Sangue, querem entrar em guerra. E nós temos que entender que ainda que nós discordemos de alguém, do ponto de vista da sua ideologia, ou do ponto de vista da sua postura, nós devemos amar até os nossos inimigos, e orar por eles, e pregar para que eles conheçam o Deus vivo. Esse era o problema de Jonas, ele não conseguia amar as pessoas que ele achava que seria um problema para a nação deles. Eu quero vê-los mortos, se Deus os matar, eu vou me sentir muito feliz. Mas vê-los convertidos vai me fazer muito mal. Esse era o sentimento de Jonas. Ele era um idólatra. A ideologia dele estava acima da sua obediência a Deus. O segundo ídolo de Jonas, ele era um idólatra. Era a sua exagerada autoestima. No capítulo 4, ele fica aborrecido com Deus. Falou: Deus, mas eu estou muito aborrecido, sabe por quê? Porque na verdade, eu preguei lá que haveria uma destruição, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Agora, esse povo se arrepende, se converte, e não tem subversão coisa nenhuma. Como é que fica a minha reputação de profeta? E aí? Como é que eu fico nessa? Ele estava mais preocupado com a imagem dele, do que com a salvação dos perdidos e com a glória de Deus. Idólatra. Mas agora ele vai reconhecer que os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Sabe o que significa isso? Deus é misericordioso até com os idólatras. Quem dá vida aos idólatras? Quem dá saúde aos idólatras? Quem dá pão aos idólatras? Quem dá trabalho aos idólatras? Quem dá família aos idólatras? É Deus. Deus dá o seu sol e a sua chuva para os bons e maus. E até aqueles que blasfemam contra Deus, que viram as costas para Deus, que se prostram diante de um ídolo que não tem vida, que é nulo, que é morto. Deus é misericordioso com eles. Por isso a idolatria é uma afronta à bondade de Deus. Mas eu termino. Último ponto. Último ponto. 10º e último ponto.
Devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós nos voltamos para Deus. Veja comigo o verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse homem agora, ele não tem outra atitude a não ser agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E eu acho que se você e eu formos olhar a nossa biografia, diante de tantos livramentos que Deus já nos deu, nós só temos uma palavra: agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício. E quando ele pensa em sacrifício, ele deve se lembrar que era lá quando Deus aceitava os sacrifícios, Deus perdoava os pecadores. Se a experiência dele ser jogado ao mar e ser tirado do mar foi a principal mensagem que Jesus usou para significar a morte e ressurreição dele, agora ele vai mostrar uma outra coisa, que ao recordar os sacrifícios, ele estava mostrando o tipo de sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Agora nota o que vai dizer ainda: o que votei pagarei. O que ele estava fazendo até agora? Deus falou: vai a Nínive, clama contra ela. Ele não vai. Ele não vai. Ele diz: olha Deus, agora se o Senhor me mandar eu vou. Agora eu vou. Eu sou profeta, profeta não escolhe, profeta obedece. Deus manda, vai, ele vai. Fala, e ele fala. Proclama, e ele proclama. Então Deus, agora daqui para frente, o que o Senhor falar, eu vou fazer. O que eu votei, eu pagarei. Outra coisa que ele vai dizer no verso 9: ao Senhor pertence a salvação. Olha, a salvação é planejada por Deus, a salvação ela é executada por Deus, a salvação é consumada por Deus. É Deus quem dá a salvação, dá a quem quer, onde quer, quando quer, da forma que quer. E eu e você não temos que escolher, não, eu acho que só aquele que deve ser salvo, aquele ali não. Para esse eu prego, para aquele ali não. A Deus pertence a salvação. Cabe a você ir pregar. A quem? A toda criatura. Onde? Em todo o mundo. Você não escolhe. A Deus pertence a salvação. Ele quem salva. Para Jonas a salvação era só para os judeus. O entendimento é que os gentios eram combustível do fogo do inferno. Agora tem que rever a teologia dele. Rever a teologia dele. A salvação pertence a Deus. E eu gostaria que você agora pensasse na conclusão do versículo de número 10. O peixe, sob a orientação divina, estava de plantão para tragar Jonas. E agora está às ordens de Deus para vomitar Jonas. E eu acho tão estranho esses termos, vomitar. Você vomita aquilo que dá náuseas. Jonas deu náuseas até naquele peixe. Foi um alívio para aquele peixe soltar o Jonas na praia. Ele não desembarcou Jonas, ele vomitou Jonas. Jonas precisou ser lançado para fora do navio, para a tempestade se acalmar. Agora o peixe lança Jonas fora em terra, para que os vendavais da alma de Jonas se acalmassem. Do navio foi jogado ao mar para a morte. Do ventre do peixe ele foi lançado na terra para a vida. Jonas está na praia, sabendo que a oração dele foi ouvida e que ele tem agora um compromisso com o Senhor. E ele diz: o que eu votei, eu pagarei. Deus está dando mais uma chance para Jonas. E hoje Deus dá mais uma chance para você e para mim. O que nós vamos fazer?
tomar navios para Tarsis de novo? Pega outras rotas de fuga? Endurecer o nosso coração e manter a ortodoxia na nossa cabeça, mas o nosso coração distante de Deus? A decisão é nossa. Porque Jonas não é apenas um personagem distante de nós 2.700 anos. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate no nosso peito. Nós temos o DNA de Jonas. Nós somos Jonas. E hoje, a decisão é com você. A decisão é comigo. Curva a sua fronte, por favor. Vamos orar. Eu não sei como é que você tem vivido, mas hoje Deus quer te trazer de volta. Talvez você tenha sentido isso. Deus está te encurralando há muito tempo, muito tempo. E Ele está encurralando, apertando o cerco, porque Ele te ama. Porque Ele não desiste de você. Hoje você pode erguer sua voz aos céus. Na sua angústia você pode clamar a Deus. E Ele ouvirá a sua oração. E Ele é poderoso para tirar sua alma dessa sepultura, quebrar esses ferrolhos, romper essas cadeias, trazer você de volta para você fazer a vontade dEle. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu apliques a Tua palavra ao nosso coração. Que saiamos daqui hoje encorajados por Tua misericórdia. Que saiamos daqui consolados por Tua graça. Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus da nova chance. Tu és o Deus da nova oportunidade. E nós Te damos graças por isto. E nós Te pedimos que, se porventura houver aqui entre nós alguém que ainda está tentando fugir da Tua vontade, do Teu propósito, que nesta noite este coração se volte para Ti e possa retomar a sua caminhada na Tua presença, vivendo para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.